a gente recebe doutora Yara Nips, geriatra. Obrigada, doutora, pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde. E a gente recebe aqui Lenir Bonifácio. Obrigada, Lenir, pela sua presença também. Boa tarde. Junto com a Marcilene Pontes, muito obrigada. Nós vamos contar a história, como é que é a relação com suas respectivas mães, porque vocês se identificam em certo ponto com essa situação que a Maria Gladys está vivendo, né, em relação a cadê a família? Por que papai e mamãe estão passando por isso? Como é que é na sua casa, Marcilene? Olha, na minha casa é assim, geralmente corro atrás de tudo para minha mãe, tanto é que eu sou procuradora dela, né? Então, médico, remédio, consultas, tudo sou eu, né? E o meu irmão fica responsável de dar a medicação para minha mãe, porque senão minha mãe toma tudo errado. E eu tenho uma irmã que ela trabalha, então um dia de domingo minha mãe passa o dia com ela, né? Dia de domingo ela vai para casa dela e assim eles passam os dias juntos. Então, não chega a ser totalmente minha responsabilidade, né? A gente divide de uma certa forma um pouquinho para cada um. E aí, onde uma família, onde acaba se ajustando de um pouquinho para cada um. Quando você vê um caso como esse, que os filhos querem simplesmente lavar as mãos, porque o que talvez já fizeram, mas será que o que fizeram é o suficiente? Será? Deixar a mãe chegar numa situação como essa, gente, qual é o sentimento que isso te traz? Revolta, né? Até porque eu creio assim, a minha mãe criou a gente com muita dificuldade. Nós éramos de extrema pobreza, mas ela nunca abandonou a gente, né? Sempre esteve do nosso lado. Eu acho que agora é só recíproco, né? Agora nós estamos dando para ela o carinho que ela deu para nós. Então eu falo que hoje eu sou mãe da minha mãe. Não é fácil, a gente sabe, tem momentos de teimosia, tem várias situações, desde a financeira, a relação mesmo interpessoal, a doutora está aqui para falar sobre isso, mas uma coisa é fato, não dá para a gente abandonar, não dá para deixar uma mãe seguindo desorientada, que morava no Rio de Janeiro, aparecer em Minas Gerais. Qual é o sentimento que isso te causa, Leni? É um sentimento de revolta, né? É um sentimento, assim, de desprezo, né? Abandono de incapaz, né? Eu creio que é um sentimento assim que não dá para a gente guardar, precisa expressar. Se seus irmãos falarem assim, a partir de hoje eu lavo minhas mãos, não cuido da mamãe, você faria a mesma coisa? Eu preciso continuar cuidando, porque o que ela fez por mim, o que ela fez pela família, hoje eu tenho que retribuir. Então, nós temos que cuidar, sim, dos nossos pais, da nossa mãe, em geral, cuidar um do outro, né? Independente de se tem dinheiro ou não, da situação financeira ou não, eu tenho que retribuir a ela o que ela fez por mim um dia. Doutora Yara, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. A gente está vendo que são várias camadas, né? Desde uma situação financeira, uma situação de relação interpessoal, relação ali de mãe e filho. Isso é mais comum do que a gente imagina? Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Nos últimos anos, a gente tem visto um aumento expressivo das denúncias de violência, né, contra o idoso. E aí, quando a gente fala violência contra o idoso, as pessoas às vezes imaginam que sejam violências corporais, por assim dizer, né? Mas a violência do idoso ela é um contexto muito maior. E aí essa omissão de cuidados ou essa negligência no cuidado da saúde, no cuidado do dia a dia, na higiene, na entrega dos medicamentos, né? Todos esses tipos de negligências e abandonos são, infelizmente, mais comuns do que a gente imagina. E aí a mãe, numa situação de desorientação, não seria mais prudente? A gente está falando de, né, até mesmo cuidado com a saúde, com a vida dessa mãe. Primeiro resolver isso e depois resolver os problemas pessoais, né? Se por acaso não se dão bem, tá? Mas eu fiz minha parte, né? Tirei minha mãe de uma situação ali, desorientada, perdida na rua, foi parar lá no interior de Minas Gerais. E se você for olhar pelo Estatuto do Idoso, é obrigação, sim, da família auxiliar o idoso, principalmente nesse contexto de vulnerabilidade, onde ela estava desorientada e tudo. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa de resolver
ali a vulnerabilidade daquele idoso naquele momento. Até porque, se ele entra num contexto de abandono, negligência, a gente entra podendo caracterizar, às vezes, algum tipo de crime, inclusive. Então, a gente precisa de resolver isso. E isso também mostra... Depois a gente vai resolver os problemas familiares. Aqui a gente não está num papel nem de julgamento, nem de preconceito, porque a gente não sabe como é que foram as relações familiares passadas. Mas, a partir do momento que a gente tem um idoso em situação de vulnerabilidade, é nossa obrigação, enquanto familiar, né, enquanto filho, coordenar tudo isso, depois resolver o resto. Como é que é a divisão das responsabilidades com a sua mãe, com você, com seus irmãos, Lenir? Agora está sendo bem dividido. Eles observaram que eu sempre cuidei dela, né? Há anos que ela mora comigo. Mas eles observaram que eu também estava ficando doente. Porque se você fica sobrecarregada, porque você faz tudo. Você fica sobrecarregado. Então, quando eles observaram que eu também estava ficando doente, se eu morrer, quem vai cuidar dela? Eles vão ter que ajudar a cuidar. Então, eles resolveram, cada um, dar um tempo com ela. Inclusive, esse mês está com eles. Então, às vezes, eles reclamam, não sei cozinhar, não sei dar medicação. Eu falei, tem que aprender. Ela teve 10 filhos, então todos os 10 vai cuidar. Tem aqui já várias participações com a gente no nosso WhatsApp. Pode mandar seu comentário, a sua visão sobre esse assunto, ou se você também já está nessa fase da vida, né? Como é que você se sente em relação ao tratamento ou ao destratamento que os seus filhos têm com você? Tem gente dizendo aqui, boa tarde, Roberta, porque hoje os filhos perderam o amor pelas mães. É muito triste, né? Misericórdia. Tem mais gente dizendo aqui, mãe é para sempre, mas tem filhos que só vão cuidar se tiver muito dinheiro, né? Se tiver bens, aí preferem abandonar, não cuidam por amor. Tem gente falando, aqui tem uma situação parecida, os filhos não ajudam, a mãe acabou o amor. Tem mais gente dizendo, eu moro em Vila Velha, minha mãe mora em Guarapari, vou toda semana cuidar dela, vou com todo o amor que sinto por ela. A gente não está aqui falando, os filhos não fizeram nada, no caso aqui da Maria Gladys. Segundo o próprio filho, ela morou durante 10 anos com uma das filhas no Rio de Janeiro, depois ela morou com esse filho também. Só que o que a gente se pergunta é até onde, doutora, a gente consegue estar perto, porque chega um momento também que a gente sabe que é mais difícil. Às vezes você quer oferecer algo para o pai ou para a mãe que eles também não aceitam. No caso da Maria Gladys, os filhos ofereceram, né, ir para o retiro dos artistas. E ela também se negou. Como que até onde a gente entende e respeita o sentimento desse idoso e se também não tiver mais o que fazer? E aí, não quer ir, eu vou fazer o quê com essa pessoa? O respeito pela autonomia da pessoa, ele vai ser sempre levado em consideração, né? Existem algumas pessoas que já começam a perder a sua capacidade de autonomia, né? Algumas doenças levam a isso e aí, às vezes, tem um familiar para decidir por ele. Mas a maior parte deles vão ter a sua autonomia. Então, eles vão decidir por eles mesmos, isso é muito legítimo. E a gente precisa de respeitar. Porém, ao entrar nesse contexto dessa vulnerabilidade, de estar mais suscetível a problemas de segurança e de saúde, a gente precisa de chegar num denominador comum, que ela talvez não queira ir para o abrigo dos artistas que foi sugerido, mas talvez tenha algum outro tipo de cuidado, algum outro familiar que possa oferecer ajuda, ou a presença de cuidador dentro de casa. E, às vezes, a gente entra naquele viés, eu não posso ser, o filho não pode ser o cuidador, e eles não podem pagar um cuidador, né? Porque existe esse contexto. E aí a gente tem os serviços de assistência social que ajudam muito a encontrar meios e estratégias para que esse idoso fique seguro e que mantenha a sua autonomia. Então, a gente pensa, não, com ela... Gente, a gente está falando de uma mulher que foi muito famosa, fez grandes papéis marcantes na teledramaturgia brasileira, mas que chegou a um ponto dela não ter nenhum dinheiro. Parece que tinha um apartamento, que era já uma herança, as filhas venderam, dividiram o dinheiro e todo mundo gastou tudo. Isso também mostra, será que a importância de planejar a aposentadoria?
é um problema seríssimo da população mundial, mas principalmente da população brasileira, né, onde a gente está inserido, a falta de planejamento do envelhecimento, em todos os aspectos. A gente não planeja envelhecer em relação à nossa saúde, a gente não planeja envelhecer em relação a onde a gente mora, com quem que a gente vai morar, quais serão nossos recursos financeiros. A gente não foi ensinado a planejar o envelhecimento. E veja como que isso é um problema, porque a população idosa é a que mais aumenta no mundo. Nós teremos muito mais idosos do que crianças, do que jovens e adultos jovens. Então, isso é muito importante que a gente fale de hoje para sempre, porque esse planejamento ele não é feito. E aí chega na fase de ser uma pessoa idosa e a gente começa a detectar sérios problemas desde a base familiar, né? Desde atividades básicas do dia a dia para uma boa qualidade de vida, a manutenção da independência, da autonomia desse idoso. Vocês planejaram, houve essa conversa entre irmãos, vamos planejar o futuro da mamãe? Teve isso, Marcilene? Ou não? Foi acontecendo, trocando pneu com o carro andando? Não, não houve planejamento, né? A minha mãe foi, né, evoluindo, né, para uma idade mais avançada. E nós pegamos e simplesmente abraçamos mesmo. Igual eu tenho uma filha que é autista. Eu tenho que cuidar da minha mãe e tenho que cuidar da minha filha. E cuidar de você também, né? Também, porque eu sou também autista, né? Não, a gente tem que se cuidar só dessa sobrecarga que você tem. Sim. De dar atenção, assumir as rédeas com a saúde da sua mãe, sim. com a sua filha. Só isso já é o suficiente, né, doutora? Pra gente falar assim, opa, eu não posso esquecer de mim. E minha mãe e minha filha é fogo e gasolina, né? As duas juntas é treta com certeza. E aí, como é que você fica? Como é que fica o seu psicológico também? Não fico dos melhores não, tá? É uma sobrecarga que às vezes você se pega chorando ou você pega um travesseiro e dá aquele grito sufocado. É difícil. Ó, tem aqui mais comentários. Minha mãe tem 7 filhos, mas só 5 que ajudam. Aí estamos fazendo um revezamento. Fica uma semana em cada casa, porque como todos trabalham, fizemos então esse arranjo. E cuidamos das necessidades dela. Estamos retribuindo tudo que ela fez por nós. É muito bom cuidar dela. Espero que estejamos fazendo, né? Que estejamos fazendo o melhor. É exatamente isso, gente. Boa tarde, Alberta. A ingratidão leva a pessoa a se desorientar, entrando em depressão. Os filhos não têm amor. Muito importante esse comentário, que foi uma pergunta até que eu fiz aqui nos bastidores para a doutora Yara. Pensa numa mãe perdida, desorientada, pedindo esmolas no interior de Minas Gerais, sendo que ela mora no Rio de Janeiro. E aí foi o que eu te perguntei, doutora, será que a tristeza, a decepção pode levar a pessoa para essa situação? E aí a gente vai ter que entender o que é desorientação, né? E qual é o perfil de desorientação dessa idosa. Porque às vezes a gente leva mais para o lado neurológico, desorientação no tempo, no espaço, aonde eu estou, que dia é hoje. Mas o que é mais comum da gente ver é que sim, esse contexto de abandono e de ausência dos familiares, né? E eu vou fazer até aqui um adendo, que não existe um filho responsável pelo cuidado do pai. Todos os filhos são responsáveis iguais pelo cuidado do pai e da mãe, né? Pode sim gerar isolamento social, embotamento afetivo, depressão, ansiedade. E, às vezes, esses quadros psicológicos de depressão, ansiedade, podem ser fatores de risco para doenças da memória, por exemplo, como demências, né? Mas o que mais leva, né, essa negligência e esse abandono, né, são a quadros psicológicos, principalmente depressão. Olha só, Leni, tem um comentário aqui que eu lembro até de você, né, da sua história com sua mãe. Essa pessoa diz, eu tirei minha mãe de uma situação complicada, triste, sozinha, trouxe para morar comigo. Apesar das diferenças, eu faço a minha parte. Eu só queria que os outros filhos também fizessem, apesar dos compromissos deles. Robertinha, todos têm seus filhos, seus compromissos, suas vidas, mas o que eu vejo é que quem cuida também fica sobrecarregado. Mas se os filhos se unirem, fica bom, né? Fica leve para todo mundo. Leve assim, né? Vão dividir, porque também é um privilégio você ter seu pai, você ter sua mãe vivo ainda, você usufruir de cada momento, de cada segundo com eles em vida, né?
E você hoje, é um comentário até muito parecido com o que você vive. Como é que é para você, Eleni, você ter esse pensamento, tipo, não vou lavar minhas mãos, está aqui, ó, fiz o que eu pude fazer. Não, você está todos os dias, todos os momentos com a sua mãe. Para mim é importante, né, continuar cuidando dela, zelando dela. E também eu passo isso para outras pessoas, né, para os meus irmãos, falando, poxa, a gente cuida tanto de netos, de sobrinhos, de todo mundo, por que nós não vamos cuidar daquela pessoa que cuidou da gente com tanto carinho? E vamos observar o gesto da pessoa. Um dia desse ela falou assim, poxa, minhas irmãs estão todas doentes e quando eu andava, eu ia lá, cuidava de todo mundo. E agora eu não posso ir lá cuidar. Eu falei, mãe, a senhora tem filhos que têm carro. A senhora pode pedir, a senhora pode falar, senão a senhora vai acabar adoecendo. Eu não tenho condições, eu não tenho um carro, mas a senhora tem filhos. Então, a senhora liga, a senhora pega o telefone e liga e fala para eles levar a senhora. Então, passei isso para os meus irmãos, então é isso. A gente vai um ensinando o outro e o salário não dá para cuidar da pessoa, mas se todo mundo ajuda, fica mais leve. Teve uma fala desse filho dela, gente, que eu até anotei aqui, ele diz, eu não vou ajudar. Simplesmente falou isso, a mãe nessa situação, eu não vou ajudar. Doutora, o quanto isso pode ferir ainda mais a autoestima dessa mãe? Muito, né? Muito. Você vê aquele que você cuidou. A gente fala que é responsabilidade do pai cuidar do menor, assistir o filho menor na infância e tudo mais. Assim como faz parte do envelhecer, que o filho maior cuide do pai na velhice, na enfermidade e assim por diante, né? Então, isso é uma espera, inclusive, uma espera do idoso, né? Do pai, da mãe, que ele seja cuidado, né? Então, eu imagino o quanto isso deva ferir, com certeza. Só um detalhe ainda, que eu não citei aqui, a gente está envolvido com os filhos, ela, Maria Gladys, ainda tem uma neta, que ela é atriz de Hollywood. Então, os netos também podem e devem se envolver, sim, com os cuidados. Quem não pode estar presente, que seja financeiramente. Acho que cada um tem que fazer a sua retribuição com muito amor, com muita gratidão aos nossos avós, aos nossos pais, né? Uma observação, Beta, é porque as pessoas esquecem que elas também vão envelhecer e elas também vão precisar dos filhos. Meu pai que sempre fala isso é verdade. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Uma boa tarde. Agradeço. Dá um beijo na mamãe de vocês, tá? Com certeza. Obrigada, doutor.